Vamos falar sobre sementes. Estamos entrevistando o fotógrafo Renato Soares, que está documentando 300 etnias indígenas do Brasil. São várias iniciativas pelo país, não só com povos indígenas, de preservação das sementes tradicionais, das sementes crioulas, em contraponto ao modelo que privatiza as sementes, o modelo do agronegócio. O Renato Soares esteve recentemente no Pará, não é, Renato? Sim. Eu acabei de chegar da terra Begocré, os Kayapó. E no ano de 1996, teve a primeira feira de sementes em terra indígena, que foi a feira de sementes na terra Craô. Os Craô convidaram alguns outros povos, lá esteve presente o Raoni, teve presente os Chavante, Raoni Kayapó, uma grande liderança. Tiveram vários grupos lá envolvidos e foi a primeira feira de sementes. No ano seguinte, 97, os Craô entraram no banco de germoplasma do Senagem. E lá eles pegaram sementes congeladas no tempo de mais de 30 anos, que haviam sido recolhidas em áreas indígenas, e eles foram plantar elas. Nem sabia ser, porque 30, 50 anos depois elas congeladas, e elas deram vamos dizer assim, que elas eclodiram e fizeram novas sementes e foi indo. Em 98, os Craô entraram no banco de germoplasma, não para retirar novas sementes, mas para levar sementes novas que foram filhos daquelas que foram plantadas, que eram congeladas 30, 40 anos atrás. Então, o que é a feira de semente? É uma feira de genética. Do milho antigo, da mandioca antiga, de tantas outras culturas que eles haviam perdido. Por exemplo, o SPI, no início dos anos 60, implantou nos Craô um sistema de plantio de arroz. Um sistema para plantar arroz, né? Para acabar com a fome dos índios, eles plantaram arroz. Isso fez com que empobrecessem, porque também levaram para dentro das áreas o milho híbrido. E o milho híbrido acabou com o milho tradicional. E assim por diante eles foram perdendo as culturas tradicionais. A partir do momento que no início de 90, vou dizer, no meio de 90, em 96, eles começam a cultuar, a trazer essas plantas que eles haviam perdido com o tempo, eles também estão voltando outros rituais que haviam se perdido. Porque como é que você vai fazer o ritual do milho se não tem o milho? Como é que você vai fazer o ritual, a festa da batata, por exemplo, o Yonk Rompin, se você não tem mais a batata? Porque havia se perdido. Toda alimentação tem um sentido, não é apenas o milho, não é apenas a mandioca, ela tem um porquê. A mandioca vai fazer um polvilho, que vai fazer o beiju, que vai fazer a tapioca, né, a alimentação. E tudo isso estava se perdendo. Aí, esse ano, a feira foi nos Kayapó, nos Memegocré. Lá estiveram presentes mais de 20 grupos das aldeias Kayapó mesmo. Vários grupos foram para lá e foi um sucesso. Houve trocas de sementes, houve não só troca de semente, como troca de cultura, ensinamento de como plantar, de como fazer, coisas novas, tecnologias novas do plantio deles. Novas para eles, porque para alguns é antiga, né? E também levaram outras coisas, outras ideias. Por exemplo, tem muitos grupos que usam a farinha, usam o polvilho para fazer o beiju, certo? Mas não fazem a farinha, mas gostam de farinha e compram farinha. Então alguns grupos foram para ensinar a fazer farinha. E isso é fantástico, porque se o outro aprende uma tecnologia nova e ele pode se utilizar, você aumenta, vamos dizer, você melhora, você diminui a carência de alimento. Você passa a ter uma diversidade na sua mesa que você não tinha. Certo? Dizer assim, mas os Kayapó não plantavam essa batata? Não plantavam, vamos plantar agora o que a gente gosta. Certo? Porque nós gostamos desse tipo de mandioca, mas gosta desse outro tipo de coisa e assim por diante. Então eles estão fazendo essas trocas. Não é só a cultura deles, não é cultura outras entre eles mesmo.
Porque vamos lá, no milho, nós temos mais de 600 tipos de milho nas Américas, né? Vamos dizer, na sua terra de origem. E por que não plantá-los aqui? E houve uma diminuição no México, por exemplo, que é a terra do milho, não é? É. E que de espécies, uma diminuição Diminuiu tremenda. muito, Não é? muito. Aqui, ó, pimenta, tipos de pimenta. Certo? Eles gostam muito da pimenta. A pimenta não é só para você temperar, ela também é um bom vermífugo, ela também serve para outras coisas dentro da alimentação. Certo? Além de, às vezes, sanar um pouco a fome. Então eles têm uma variedade muito grande de pimenta, desde uma redondinha, uma mais comprida, uma mais amarela, mais vermelha. E eles vão fazer sementes disso. O algodão também faz parte desse cardápio de sementes, porque isso eles usam para fazer coisas diversas, fibras diversas. Eles se utilizam muito dessas coisas. O urucum, tem vários tipos de urucum, daquele vermelho que os homens usam, ao vermelho que as mulheres usam. Tem outros que se prestam para fazer a massa, tem outros que se prestam para usar na alimentação. É muito interessante quando você começa a conhecer a diversidade de alimentos que nós temos. E aqui eles atribuem a diminuição das espécies a uma perda de território, como é que é? Vamos lá, né? Vamos assim, esses grandes grupos do agronegócio, pega uma terra imensa e planta soja. Depois planta o milho que já nem tem nome de milho, é BR, o milho é um código, né? Esse milho que você planta, ele só presta se colhido e comido ali na hora. Se ele secar, ele não presta para outra coisa que não ração. Porque ele não serve para você plantar no ano seguinte. Isso daí foi um grande monopólio que criaram. Até mesmo a Embrapa ajuda nessa criação de monopólio, porque quando você estuda uma semente para ela desenvolver mais o tamanho dela, mas você sabe o risco que você está correndo, você está perdendo a origem dela. E se você perder a matriz de origem, se você tiver um problema nas grandes plantações, aí você vai ter um problema de fome no mundo inteiro, né? Aqui, por exemplo, isso é um silo típico do Xingu. Aqui dentro está cheio de polvilho, que eles estocaram para comer daqui para o ano que vem. E isso daí, como é que você colhe a mandioca, rala a mandioca, separa a fécula, ou seja, o polvilho da massa. No Xingu, eles estavam usando a massa como? Jogando fora. E aí é que entra essa coisa da feira de sementes, essa troca de culturas, onde eles começam a aprender para fazer farinha, para fazer outras coisas. Aqui, por exemplo, é andiroba, o óleo de andiroba. Eles extraem o óleo de andiroba. O óleo de andiroba é usado para quê? Espantar mosquitos, é usado mais na medicina. Não é só a semente para alimentação, a feira de semente é para tudo. São várias coisas que eles se utilizam. E a andiroba é um óleo muito bom que vai espantar mosquitos, vamos dizer, diminui doenças. Ele também é um cicatrizante, tem as suas utilidades. E cada coisa lá dessas diversidades, a coisa que eu achei mais incrível foi isso daqui, essa troca de conhecimento também. Porque a partir do momento em que eles passam a conhecer outras formas de se alimentar, outras maneiras de utilização daqueles produtos, do milho, da mandioca, da batata e de tantas outras coisas, você melhora a sua vida, você melhora a condição de vida. E agora, neste momento, após a feira de sementes, qual é o plano deles para se preservar ainda mais, se resgatar ainda mais sementes? Quais são os próximos passos? Então, os passos que eles estão usando, eles estão cultivando lá agora, fazendo a separação, cultivando alguns tipos de milho em alguns lugares, separados do outro, porque quando planta muito próximo, você mistura, então você acaba perdendo a matriz. E eles vão separar para levar para o banco de germoplasma, principalmente o milho. O próximo passo, o ano que vem, eles devem fazer uma feira maior, convidando grupos de outros estados, de outras regiões, certo? Para aumentar essa diversidade de possibilidades, vamos dizer, aumentar as possibilidades. Governo, olha,
eles até tentam apoio, em alguns casos eles conseguem, na maioria dos casos não. Então eu não vejo isso daqui, a feira de sementes, essa coisa da troca de culturas, isso daqui não tem ação nenhuma governamental, isso é uma ação deles, certo? Não tem nenhum envolvimento de como é que eu posso falar? De grupos governamentais. O que tem lá, por exemplo, a Associação Floresta Protegida, que é dirigida por eles, é um grupo que faz o gerenciamento de um recurso que eles recebem, por exemplo, da Eletronorte, que entrou em áreas e passa fiação por dentro do território, ou coisas assim. Então eles têm que pagar uma compensação. Então eles criaram a Associação Floresta Protegida e os recursos entram por lá para eles fazerem essas ações. Ali tem a Floresta Protegida, tem uma dinâmica muito boa lá com eles e tem um retorno muito interessante para toda a comunidade. E é dirigida por eles mesmos, pelos próprios indígenas, com apoio de algumas pessoas, vamos dizer, de fora, que já estão mais dentro do que fora. Mas assim, essas ações aí são indígenas, não é uma criação nossa. A Feira de Semente foi uma criação deles, começou com os Craô e já se espalhou por muitas outras aldeias no Brasil. Assim como teve agora em Roraima também outro encontro de preservação de sementes, a gente vai mostrar para o internauta. Então é um fenômeno que está acontecendo aí, que pode e deve ser replicado, né? Sim, com certeza. E é algo fantástico, porque você vê que aquilo acaba gerando frutos, ou seja, essas sementes estão germinando. E elas estão se espalhando por todo o Brasil, em todas as comunidades indígenas. Eles estão se fazendo presente dentro da própria cultura deles. O resgate da própria cultura faz parte disso também. Porque quando você resgata a mandioca, a batata ou o milho, você também resgata festas relacionadas a esse elemento, né? Essa parte faz parte deles. Né? Agradeço a sua presença no programa, Renato Soares. Eu que agradeço a vocês o convite e estou à disposição para em outro momento estar participando aqui, contando outras histórias, outros casos, outras ações na fotografia. TV de Olho é um programa quinzenal de web TV que o internauta pode acompanhar pelo YouTube. O nome do canal é De Olho nos Ruralistas, que é também o nome do site, www.deolhonosruralistas.com.br. O nosso site tem atualização diária e lá você também pode acessar os vídeos anteriores. Este é o primeiro programa da série após a campanha de financiamento, que já teve programas piloto. De agora em diante, portanto, fique conosco, de olho no agronegócio, de olho nos ruralistas.